Olá, nono ano A, nono B. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossas aulas interativas aqui. A gente vai falar agora sobre a União Europeia. Vamos lá. O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico. O que é um bloco econômico? O bloco econômico é uma junção de países, né, que se unem para serem mais fortes, tá, na questão comercial e financeira, tá, para tentar controlar uma parcela maior do mercado. Então vamos lá, União Europeia. A União Europeia é um bloco formado por 28 países integrados economicamente, com atuação conjunta em diversas ações políticas e livre circulação de mercadorias e pessoas. Apesar da crise financeira, social e política que alguns de seus países membros enfrentam, principalmente desde 2008, esse bloco representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Países membros eram 28. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Em janeiro de 2020 tivemos a saída, né, de um dos países do Reino Unido, no caso, Irlanda. Então são agora 27 países membros da União Europeia. O euro. O euro, cujo símbolo é a moeda oficial de 19 dos 27 países da União Europeia. Esses países constituem a chamada área do euro, ou, mais informalmente, zona do euro. Então, dos 27 países restantes, então eu tenho 19 que tem a moeda única, que é o euro. Qual que é a importância de uma moeda única dentro dos países da União Europeia? Então, quer dizer que nesses 19 países circula a mesma moeda, o mesmo valor monetário. Sua origem. A necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa estável e delimitada após a Segunda Guerra Mundial foi o fator determinante da construção histórica da União Europeia. Em sua origem esteve a Comunidade do Carvão e do Aço, que é a CECA, que em 1951 reuniu 6 países europeus, a França, a Alemanha, a Itália e os integrantes do grupo chamado Benelux, Bélgica e Países Baixos e Luxemburgo. Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a CECA passou a denominar-se Comunidade Econômica Europeia, o CE, e previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. O objetivo era, posteriormente, transformar a CE em um espaço de livre comércio, com tarifas de importação unificadas. Vamos ver aqui uma timeline, que é uma linha do tempo. Da CE, Comunidade Econômica Europeia, em 1957. Em 1992, a Comunidade Econômica Europeia foi transformada em União Europeia. Em 1999, a criação do euro, que é uma moeda única, e em 2020, saída do Reino Unido. Mesmo assim, a União Europeia é um dos blocos econômicos mais importantes, tá, mais influentes que existe até hoje, né? Então essa é a questão da União Europeia. Políticas sociais da União Europeia. Os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuindo as desigualdades sociais nesses países. A welfare state. Welfare state é chamada política de estado de bem-estar social. Alguns países europeus desenvolveram um sistema de proteção social conhecido como estado de bem-estar social, o welfare state. Seguro-desemprego, previdência social, sistema público de saúde e educação eficientes, crédito acessível para a compra de imóveis, atendimento a pessoas idosas e políticas de integração,
de pessoas com deficiência são exemplos das políticas de proteção social típicas desses países. As despesas com a Previdência Social são pagas pelas administrações públicas, por empresas e também por cotas individuais e familiares. O maior montante é destinado a aposentadorias e despesas sanitárias e educativas. Com as altas taxas de desemprego atuais, os europeus que adotam esse sistema têm empreendido esforços para assegurar maior assistência aos empregados. Outro tipo de proteção social praticado é o rendimento mínimo, garantido aos cidadãos mais desfavorecidos, proporcionando-lhes condições de vida minimamente dignas. Crise no modelo social europeu. Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento demográfico no continente. Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente para equilibrar o crescimento vegetativo. Deste modo, os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais e as receitas da Previdência Social diminuem. As elevadas taxas de desemprego dificultam a adoção de políticas mais favoráveis à imigração. Os imigrantes da União Europeia muitas vezes são forçados a viver na clandestinidade. Maiores preocupações da União Europeia são o desemprego e a falta de segurança. Instituições da União Europeia. O Conselho Europeu encarrega-se de definir as políticas gerais da União Europeia. É formado pelo chefe de Estado ou pelo governo dos países membros, pelo seu presidente e pelo presidente da Comissão Europeia. Seu presidente é eleito por maioria qualificada, cujo mandato é de 2 anos e meio, podendo ser renovado uma vez. Comissão Europeia, órgão encarregado de colocar em prática as políticas comunitárias, com sede em Bruxelas, na Bélgica. A comissão é formada por 28 comissionários, um para cada país da União Europeia, sendo nomeado um candidato a presidente. Este, por sua vez, deverá ser aprovado pela maioria do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu controla a Comissão Europeia e aprova pressupostos comuns. Cada país, com no mínimo 6 e no máximo 96 deputados, são eleitos cada 5 anos pelos cidadãos. Tribunal de Justiça assegura o respeito às leis comuns e a aplicação dos tratados. Também atua como árbitro nos conflitos entre os órgãos da União Europeia e entre os Estados-membros. Tem sede em Luxemburgo. Comitê Econômico e Social, responsável por prestar consultoria às propostas da Comissão Europeia. O Brexit. Vamos ver um vídeo a respeito. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje vamos entender do que se trata esse termo que você tanto viu por aí, o Brexit. Brexit é a junção de Britain com exit, palavra que significa sair em inglês. Para entendermos o que é, primeiro vamos esclarecer alguns termos. Existe muita confusão sobre os nomes que devem ser usados. Grã-Bretanha é uma expressão geográfica, uma grande ilha que está dentro do arquipélago das Ilhas Britânicas, que inclui outras como a Ilha de Man e a Ilha da Irlanda. A Ilha da Irlanda está dividida entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, uma das partes que constitui o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, uma expressão política. As outras partes são a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. O nome do país internacionalmente reconhecido e que pode sair da União Europeia é o Reino Unido, não a Inglaterra ou algum outro termo. Inclusive, a bandeira do Reino Unido é uma sobreposição de 3 bandeiras. A bandeira de São Jorge da Inglaterra, a de Santo André da Escócia e a de São Patrício da Irlanda. Os galeses ficaram de fora, mas também têm a sua bandeira. E o que é a União Europeia?
é uma união política e econômica. Sua origem está na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada em 1952, formada por Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Uma forma de estabelecer a paz na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Afinal, na época, o carvão e o aço eram essenciais para a guerra, e uma gestão conjunta desses recursos favoreceria a paz. Em 1957, esses países criaram a Comunidade Econômica Europeia, uma união aduaneira. 10 anos depois, as comunidades europeias foram unificadas, criando um órgão supranacional, isso é, uma instituição europeia que tem autoridade sobre os países. Nos anos seguintes, tivemos novas instituições, o primeiro Parlamento Europeu eleito diretamente e, em 1985, um acordo importante é assinado, o Acordo de Schengen, que abole as fronteiras internas entre os países signatários do acordo, incluindo países que não são da comunidade. Em 1986, foi criada a Bandeira da Europa, e, durante todo esse período, novos países entraram no bloco, como Dinamarca, Reino Unido, Portugal e Espanha. Em 1993, temos um evento muito importante. Passa a vigorar o Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia, coordenando as instituições existentes e, finalmente, em 2009, com o Tratado de Lisboa, tudo é unificado. Hoje, a União Europeia é formada por 28 países. E como você deve ter se lembrado, também foi criada uma moeda única, o euro, usada no mercado financeiro desde 1999 e em notas físicas desde 2002. Mas o Reino Unido não usa o euro, usa a libra esterlina, sua moeda própria. Também não faz parte do espaço Schengen, mantendo as fronteiras das ilhas. Pois é, a relação entre Reino Unido e União Europeia sempre foi um pouco complicada. O Reino Unido entrou na Comunidade Europeia apenas em 1973, depois de várias tentativas e negociações complicadas com a França de Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial. A entrada do Reino Unido também teve que ser aprovada num referendo dentro do país, em 1975. Por causa dessa relação complicada e de não ter adotado algumas das mais conhecidas medidas europeias, parte da sociedade britânica sempre defendeu a saída da União Europeia. Outras questões também influenciam, como as relações com os países do antigo Império Britânico e a defesa do distanciamento das ilhas em relação aos problemas do continente. Uma antiga piada inglesa dizia que, quando havia uma espessa neblina no Canal da Mancha, os jornais londrinos noticiavam que o continente estava isolado. Como promessa de campanha, o primeiro-ministro britânico David Cameron autorizou um referendo sobre a permanência do país na União Europeia, que foi realizado no dia 23 de junho de 2016. E quais os argumentos de cada lado? Vamos ver um pequeno resumo. Os que defendiam a saída argumentavam que a União Europeia custava mais dinheiro dos impostos britânicos do que dava em retorno, que os imigrantes, especialmente do leste europeu, eram um fardo para a economia, como na saúde pública. Apesar de ter mantido suas fronteiras, pessoas da União Europeia estão livres para morar e trabalhar. E também o repúdio à ideia de que a União Europeia está se institucionalizando demais, buscando se tornar um Estados Unidos da Europa, termo do escritor Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Os que defendiam a permanência do Reino Unido argumentavam que as conexões econômicas compensavam os gastos da União, já que Londres é o centro financeiro da Europa, facilitando a venda de serviços e de produtos. Que os imigrantes da União Europeia eram imigrantes qualificados, com o Reino Unido se tornando um centro de pesquisa acadêmica e científica, e que os imigrantes continuariam a chegar de países do antigo Império Britânico, como o Paquistão. E que o status internacional do Reino Unido, dentro do bloco, era muito maior, tendo mais força em negociações. A opção por deixar o bloco ganhou com 52% dos votos. No mapa dos resultados, pode-se ver que nas grandes cidades como Londres, Liverpool e Manchester, o voto pela permanência foi maior, com o voto pela saída dominando as cidades médias, pequenas e a zona rural. Outra diferença importante é que a maioria dos escoceses e dos norte-irlandeses quiseram ficar na União Europeia, enquanto os ingleses e galeses optaram por sair. Isso é um tema de polêmica, especialmente com a Escócia, já que era um dos temas do referendo de independência da Escócia em 2014. É importante lembrar que estamos falando da vida cotidiana das pessoas, que se perguntam desde se precisarão trocar a placa do carro, até se o esposo alemão ou francesa poderá morar no seu país.
calcula-se que teremos pelo menos 2 anos de negociações e de incerteza. E também muitas discussões sobre sociedade, uma identidade cultural europeia e episódios de xenofobia. Após o resultado, o primeiro-ministro, que era contra a saída, anunciou sua renúncia, dizendo que um líder do Brexit deve conduzir esse processo. As opiniões se dividiram na Europa e a economia reagiu, com queda nas bolsas e no valor da libra, atingindo seu menor valor em 30 anos em questão de 5 horas. E nem precisamos lembrar que tudo isso influencia até na economia brasileira, mas com a queda da libra, quem sabe você pode visitar a rainha. Na descrição do vídeo vocês podem achar algumas fontes e referências para saberem mais sobre o assunto, tanto em português quanto em inglês, e inclusive um vídeo mais longo, um pouco mais detalhado, feito por eu mesmo. Assinem nosso canal para não ficarem isolados pelo nevoeiro no canal da Mancha e não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima! Até a próxima. É bom que você vai trabalhar em casa. Um abraço.